Pois bem, eu falei agora há pouco desse míssil que hoje caiu na terceira via. É o seguinte, você que está acompanhando o noticiário, você que acompanha conosco o antagonista, sabe que havia essa promessa. Pronto, havia, não há mais. A promessa do MDB, do PSDB e do União Brasil de anunciarem em 18 de maio o nome da tal candidatura única desses três partidos. Só relembrando, eu sei que você está cansado de saber, mas vamos lá. PSDB, temos o Dória, que venceu as prévias do Eduardo Leite, em novembro do ano passado, estão lá brigando, se bicando, voando pena doidado, como é de praxe no PSDB. Simone Tebet é a pré-candidata do MDB, mas a turma do MDB não confia, não acredita, não aposta, e o pessoal vai almoçar com Lula, e lá no Sul o pessoal do agronegócio já está fechado com Bolsonaro, e a Simone Tebet fica ali esperando para ver o que vai acontecer. E a União Brasil recebeu a filiação do Moro no último dia do prazo para filiações partidárias para as eleições desse ano e aprovou a indicação do Luciano Bivar, deputado federal por Pernambuco, presidente do partido, e é isso. Esses são os nomes ali que estão colocados, mas não vai ter nada 18 de maio, não. Põe na tela, por favor, o texto do Carlos Graeb, que você viu primeiro aqui no Antagonista, bastidor, análise, antecipação de movimentos, você sabe que é aqui no Antagonista. E o Carlos Graeb, então, nos escreveu mais cedo. Quem ainda espera que a candidatura única da terceira via seja anunciada no dia 18 de maio deve se frustrar mais uma vez. As chances de que o PSDB resolva os seus embates internos até aquela data são ínfimas, para não dizer nulas. Com isso, União Brasil e MDB, que tem como candidatos Luciano Bivar e Simone Tebet, respectivamente, terão de decidir se dão mais tempo aos tucanos ou se definem uma chapa entre eles e deixam a federação PSDB-Cidadania afundar na irrelevância. É bem possível que o nosso time não coincida com o da União e do MDB, diz um tucano influente. Como é mais do que sabido, bocejos, ironiza o Carlos Graeb, o PSDB está dividido entre os partidários de João Dória e aqueles que não o engolem e dizem que o gaúcho Eduardo Leite deveria substituí-lo como pré-candidato. Dória não pretende retirar sua candidatura e ameaça até mesmo brigar na justiça caso o partido não aceite que a vitória nas prévias do ano passado lhe deu legitimidade para concorrer neste ano. A outra facção, hoje talvez mais anti-Dória do que pró-Leite, dá de ombros e continua resistindo. O espectador que ainda não dormiu tem a forte impressão de que a maioria dos caciques tucanos hoje prefere cuidar do próprio jardim e deixar para outra ocasião essa história de concorrer à presidência. Enquanto isso, Bivar e Tebet almoçaram juntos nessa terça-feira. Em público, os dois deixam saber que só lhes interessa concorrer como cabeça de chapa. Mas nos bastidores, suas equipes dizem que as negociações continuam e o almoço de ontem seria uma prova disso. Portanto, é preciso ajustar o calendário. No dia 18 de maio, União e MDB podem anunciar que vão concorrer juntos à presidência ou nem isso. Eu fiz questão de ler na íntegra o texto do Graeb, porque é com exclusividade, é em primeira mão. Então, aquilo que muita gente que aposta na alternativa estava esperando, que é a tal candidatura única em 18 de maio, porque tem gente ainda que tem esperança, não é? Eu sei que muitos que nos acompanham aqui, você ainda tem uma esperança lá no fundo, muito bem, eu respeito, eu entendo, de que pode acontecer alguma coisa que vai romper a polarização. E, de fato, pode. Quem sou eu aqui para dizer que não pode? Mas é muito difícil. Dado o cenário de hoje, é muito difícil que surja uma alternativa. Até porque não tem essa alternativa. Até porque os caras não conseguem marcar nenhuma data para dizer que vai ter candidatura única. Quando marcam, não tem nada garantia alguma de que isso vai acontecer. Depois desse texto do Graeb, eu peguei o telefone e comecei a ligar para a turma. Todos me pediram reserva, ninguém quer ficar falando em público aí o que está acontecendo nesses bastidores, até porque a essa altura do campeonato, vocês podem imaginar, o clima não está bom entre eles, União Brasil, MDB, PSDB, mas o que eu ouvi, põe na tela aí, por favor, Daniel, é que as chances hoje, então, se eles forem anunciar alguma coisa no dia 18 de maio, é o seguinte:
ou a Simone Tebet, cabeça de chapa, com o Luciano Bivar de vice, ou Luciano Bivar de cabeça de chapa com a Simone Tebet de vice. Se ocorrer algum anúncio em 18 de maio, vai ser isso. O que pode acontecer mais? Pode lá na frente o PSDB se juntar a essa turma, ou pode o PSDB acabar lançando também o Dória, muito provavelmente, ou o Leite, menos provável, né? Sozinhos lá, fazem o voo solo, e aí acabou essa história de candidatura única, né? E tem o Ciro Gomes se mexendo. Ciro Gomes continua falando e falando muito. Ciro Gomes está aproveitando, como eu já disse aqui essa semana, esse vácuo, esse vazio na terceira via. Como hoje ele é o terceiro colocado, ele hoje se entende como a terceira via, né? Essa é a lógica na cabeça do Ciro Gomes. E aí ele se dá ali uma autoridade que às vezes ele não tem, de querer ser esse nome ali que vai atrair apoios para si, pelo fato de estar em terceiro lugar nas pesquisas. O fato de estar em terceiro lugar nas pesquisas já deixou claro nessa campanha, nessa pré-campanha, que é uma campanha, que não adianta nada. Sérgio Moro estava em terceiro, não deu em nada. Né? Tudo bem que Sérgio Moro é Sérgio Moro, mas Ciro Gomes é Ciro Gomes. E aí? Não é? Então, o fato de pontuar nas pesquisas em terceiro não cacica ninguém, não faz ninguém, não torna ninguém esse postulante máximo da terceira via. Mas o Ciro Gomes está dizendo que está conversando com a União Brasil, inclusive com o PSD, do Gilberto Kassab. Kassab, inclusive, me ligou assim que o programa começou aqui, não consegui atender. Depois, se acabar o programa, eu retorno a ele e se tiver alguma novidade, a gente noticia, claro, no antagonista. O Ciro Gomes pode tentar atrair União Brasil. Está tentando também atrair o MDB, mas o Ciro Gomes e o MDB não dá liga. O Ciro Gomes fala mal de Michel Temer o tempo todo. Da turma do Renan Calheiros, a mesma coisa. Agora, Ciro Gomes vai ter Luciano Bivar como vice? Eu ouvi isso hoje de uma pessoa do União Brasil. Olha, se for para o Luciano Bivar ser vice, é melhor ser vice do Ciro Gomes do que Ciro da Simone, do que vice da Simone. Porque a Simone tem 1%, Ciro Gomes pode até deslanchar com tempo de TV, com o fundo partidário do União Brasil, a gente pode ajudar a encorpar a campanha do Ciro, e já que é para ser vice, vamos ser vice do Ciro, melhor do que ser vice da Simone. Esse é o raciocínio de algumas pessoas influentes dentro da União Brasil. Por outro lado, você consegue ver o Ciro Gomes com o Luciano Bivar? Isso uma liderança política me provocou hoje. O Luciano Bivar, do ponto de vista econômico, é o que a gente chama de direita. Tá? Vou colocar bem entre aspas, porque direita e esquerda nesse país é complicado. Mas o Luciano Bivar seria ali o liberalismo econômico, aquilo tudo que a gente entende como cartilha do centro-direita. O Ciro Gomes, não. O Ciro Gomes, você sabe que ele pensa de economia. É o pensamento progressista. Como é que você vai juntar Luciano Bivar com Ciro Gomes? Por outro lado, eu respondi a esse interlocutor do Luciano Bivar. Uai, eu jamais imaginaria a Alckmin com Lula, né? Eu não conseguiria imaginar Sérgio Moro tomando um uísque com Luciano Bivar também, até pouco tempo. Então as coisas vão acontecendo na política de maneira que nos surpreende mesmo, porque não existe mais nenhuma lógica de coerência, de afinidade, de ideologia, como você queira chamar. É um grande vale-tudo. E para o Bivar ser vice do Ciro, pode acontecer? Pode acontecer. Eu não queria aqui bagunçar sua cabeça dizendo que pode acontecer como não pode acontecer, porque é demais, mas é isso, tá? Nesse momento é o que a terceira via tem para nos oferecer. Um monte de interrogações. E quando tem interrogação demais, é porque não tem nenhum ponto final, né? É porque não tem nenhuma afirmação, nenhuma conclusão. É só um monte de dúvida. E para quem achava que eles estavam fazendo lá uma grande jogada política, né? Em determinado momento eu achei, eu confesso a você, como repórter, como alguém que escuta esse pessoal praticamente todo dia, como alguém que acompanha o noticiário também,
eu me via ali, às vezes, pensando, será que a terceira via está pensando alguma coisa que eu não estou conseguindo alcançar como repórter? Né? E eu perguntava isso para as pessoas. Quando eu conversava com a Simone, com o Bivar, com o Baleia Rossi do MDB, com o próprio Bruno Araújo do PSDB, vocês estão fazendo algum movimento que a gente não está conseguindo alcançar? Mas olha, hoje eu digo para vocês, não tem nenhuma jogada de mestre sendo ensaiada, não. Tá? É bateção de cabeça mesmo. É confusão. Tá? É polarização fora de época. A polarização que você esperaria mais para frente nas eleições, ela já está se concretizando aqui e agora. Hoje é Lula e Bolsonaro. Mesmo que doa para você ouvir isso, hoje é Lula e Bolsonaro. Amanhã vai ser Lula e Bolsonaro. Semana que vem vai ser Lula e Bolsonaro. Essa é a dura realidade que você precisa ouvir.